Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Fonógrafo. O conto de hoje é de autoria de Machado de Assis. Foi publicado na Gazeta de Notícias no dia 30 de maio de 1883. Sofreu adaptação feita por Marcos Miliano. O nome do conto é Singular Ocorrência. Então, tá confortável? Vamos começar. Há ocorrências bem singulares. Tá vendo aquela dama que vai entrando ali na igreja? A que parou agora no portal para dar uma esmola? A de preto? Essa. Agora vai entrando. Nem diga mais nada. Esse olhar na sua cara tá me dizendo que a dama é sua recordação de outro tempo. E não há de ser de muito tempo a julgar pelas curvas. Deve ter uns 46 anos. E bem conservada. Vamos lá, deixe de olhar para o chão e me conte tudo. Está viúva? Não. Bem, o marido ainda vive. É velho? Não é casada. É solteira? Assim. Deve chamar-se hoje de Dona Maria de Tal. Há uns 20 anos, florescia com o nome familiar de Adriana. Não era costureira, não era proprietária nem professora. Vá excluindo aí as profissões que você vai acabar descobrindo. Morava na Rua do Sacramento. Já naquela época, era aquilo tudo. E seguramente mais linda do que é hoje. Modos sérios, linguagem limpa, na rua com um vestido composto, reto, sem ousadias, e mesmo assim arrastava os olhos dos homens por onde passava. Por exemplo, o teu olhar, né? Não, mas ao olhar do Dionísio, sem dúvida. Dionísio era um amigo meu, de 26 anos, meio advogado, meio político, nascido nas Alagoas e casado na Bahia. Veio para cá uns anos atrás. A esposa dele era bonita, afetuosa, meiga e resignada. Quando eu os conheci, tinha uma filhinha de 2 anos. Apesar disso, a Adriana, né? É verdade. Dominou completamente. Olhe, se não tem pressa, conto-lhe uma coisa interessante. Diga. A primeira vez que ele a encontrou foi à porta da loja da Paula Brito, no Rócio. Estava ali, viu à distância uma mulher bonita e esperou, já alvoroçado, porque ele tinha um alto grau de paixão dessas mulheres. Adriana vinha andando, parando e olhando como quem quer encontrar alguma casa. Parou de frente da loja, deteve-se um instante, olhou para ele e, meio envergonhado, estendeu um pedacinho de papel para o Dionísio e perguntou onde ficava o número que estava escrito ali. Dionísio disse-lhe que era do outro lado do Rócio e ensinou-lhe a altura que ficava provavelmente a casa. Ela agradeceu com muita graça e ele ficou sem saber o que pensar da pergunta. Como eu estou? Estou bem? Ela me olhou. Nada mais simples. A Adriana não sabia ler, por isso perguntou para ele o número. Ele não chegou nem a suspeitar disso. Viu atravessar a rua, que naquela época não tinha calçamento, nem jardim, nem estátua, e ir para a casa que estava procurando. Ainda assim, perguntando a outras pessoas. De noite, ela foi ao teatro. E ele também, por coincidência. Foram assistir a Dama das Camélias. Ela estava na última fileira. Chorou no último ato como uma criança. Não lhe digo nada, amigo. Depois de 15 dias, estavam os dois no maior amor. A Adriana despediu todos os namorados. E creio que não perdeu pouco não, viu? Ela tinha alguns capitalistas. Ficou sozinha, vivendo para o Dionísio, não querendo outra afeição, não cogitando de nenhum outro interesse. Como a Dama das Camélias. Exatamente. Dionísio ensinou a ler.
Estou alfabetizador, disse-me outro dia passando pela minha porta. E foi então que me contou a história do Rócio. Adriana aprendeu depressa. Compreende-se o vexame de não saber ler, o desejo de conhecer os romances em que ele lhe falava, e finalmente o gosto de obedecer a um desejo dele, de lhe ser agradável. Não me encobriu nada. Contou-me tudo com um riso de gratidão nos olhos, que o senhor nem imagina. Eu tinha a confiança de ambos. Jantávamos às vezes os três juntos, não sei por que negá-lo, algumas vezes em 4. Não cuide que eram jantares de gente pândega, alegre, mas honestos. Adriana gostava de uma linguagem formal como os vestidos. Pouco a pouco se estabeleceu intimamente entre nós. Ela interrogava-me acerca da vida de Dionísio, da mulher, da filha, dos hábitos dele, se gostava de veras dela, ou se era um capricho, se tivera outros casos, se era capaz de a esquecer. Uma chuva de perguntas e um receio de o perder, que mostravam a força e a sinceridade da afeição. Um dia, numa festa de São João, Dionísio acompanhou a família à Gávea, onde ia ter um desses arraiais. Foram 2 dias de ausência para Adriana. Eu fui com eles. Quando nos despedimos dela, recordou a comédia que havia assistido há umas semanas no teatro, Janto com minha mãe, e disse-me que, não tendo família para passar a festa de São João, ia fazer como a Sofia Arnaud da comédia, ia jantar com um retrato, mas não um retrato da mãe, porque ela não tinha, e sim com um retrato de Dionísio. Ele, na despedida, ia dando-lhe um beijo, e chegou até a inclinar-se. Ela, porém, vendo que eu estava ali, afastou delicadamente com a mão. Pegou-lhe na cabeça com as 2 mãos e paternalmente pingou-lhe um beijo na testa. Seguimos para a Gávea. De caminho, disse-me a respeito da Adriana as maiores finezas. Contou-me as suas aventuras com ela, falou-me do projeto que tinha de comprar-lhe uma casa em algum cantinho, logo que pudesse dispor de algum dinheiro. E de passagem, elogiou a modéstia da moça, que não queria receber dele mais do que o estritamente necessário. E a mais do que isso, disse-lhe eu, e contei-lhe uma coisa que sabia, isto é, que cerca de 3 semanas antes, a Adriana empenhara algumas joias para pagar uma conta da costureira. Essa notícia o emocionou. Não juro, mas creio que ficou com os olhos molhados. Em todo caso, depois de cogitar algum tempo, disse-me que definitivamente ia arranjar-lhe uma casa e pô-la ao abrigo da miséria. Na Gávea, ainda falamos da Adriana, até que as festas acabaram e nós voltamos. O Dionísio deixou a família em casa, na Lapa, e foi ao escritório aviar alguns papéis urgentes. Pouco depois do meio-dia, apareceu-lhe um tal de Leandro, ex-agente de um certo cliente, a pedir-lhe, como era de costume, algum dinheiro por conta. É um desses sujeitos reles, vadios, que vivia a explorar os amigos. Dionísio deu-lhe algum, e como visse excepcionalmente risonho, perguntou-lhe se tinha visto algum passarinho verde. O Leandro piscou os olhos e lambeu os beiços. O Dionísio, que adorava uma história de safadeza, perguntou-lhe se eram amores. Ele mastigou um pouco e confessou que sim. Olhe, lá vem ela saindo da igreja, não é ela? Ela mesma. Afastemo-nos da esquina. Não vamos dar bandeira. Realmente deve ter sido muito bonita. Tem um ar de duquesa. Não olhou para cá. Não olha para os lados. Vai subir a rua do ouvidor, sem olhar para nenhum canto. Sim, senhor. Compreendo Dionísio. Voltemos ao caso. O Leandro confessou que tivera na véspera uma fortuna rara. Uma antes única, uma coisa que ele nunca esperara achar. Nem merecia mesmo, porque se conhecia e não passava de um pobre diabo. Mas, enfim, os pobres também são filhos de Deus. Foi o caso que, na véspera,
perto das 10 horas da noite, encontrara no rócio uma dama vestida com simplicidade, vistosa de corpo e muito embrulhada num xale grande. A dama vinha atrás dele, e mais depressa, ao passar rentezinha com ele, fitou-lhe muito nos olhos, e foi andando devagar, como quem espera. O pobre diabo imaginou que era engano de pessoa. Confessou ao Dionísio que, apesar da roupa simples, viu logo que não era coisa para os seus beiços. Foi andando. A mulher parada fitou outra vez, mas com tal instância que ele chegou a atrever-se um pouco, e ela atreveu-se o resto. Dionísio abanou a cabeça já desconfiado, mas o Leandro teimou. Era na Rua do Sacramento, número tal. Não me diga isso. Imagine como não ficou o Dionísio. Ele mesmo não soube o que fez, nem o que disse durante os primeiros minutos, nem o que pensou, nem o que sentiu. Afinal, teve força para perguntar se era verdade o que estava contando, mas o outro advertiu que não tinha nenhuma necessidade de inventar semelhante coisa. Vendo, porém, o alvoroço do Dionísio, pediu-lhe segredo, dizendo que ele, pela sua parte, era discreto. Pareceu que ia sair. Dionísio deteve e segurou pelo braço. Propôs-lhe um negócio. Propôs-lhe ganhar um bom dinheiro. Pronto. Dou-lhe 2.000 se você for comigo à casa dessa moça e disser em presença dela que é ela mesma. Oh! Ele não fez isso. Fez. Eu não defendo o Dionísio, não. A coisa não era bonita de se fazer, mas a paixão, nesse caso, cega os homens bons. Dionísio era digno, generoso, sincero, mas o golpe fora tão profundo e ele amava-a tanto que não recuou diante de tal vingança. E o outro aceitou? Hesitou um pouco, pensa que por medo, não por dignidade. As 2.000 conto, pôs uma condição, não metê-lo em barracos. Adriana estava na sala quando Dionísio entrou. Caminhou para a porta na intenção de o abraçar, mas Dionísio a impediu com um gesto que trazia alguém. Depois, fitando-a muito, fez entrar o Leandro. Adriana empalideceu. É essa a senhora? Perguntou ele. Sim, senhor, murmurou Leandro com voz sumida. Dionísio abriu a carteira com grande afetação. Tirou um maço de 20 notas azuis e deu-lhe. Com a mesma afetação ordenou-lhe que saísse. O Leandro saiu. A cena que se seguiu foi breve, mas dramática. Não soube inteiramente como aconteceu, porque foi o próprio Dionísio que me contou, e, naturalmente, estava tão atordoado que muita coisa lhe escapou. Ela não confessou nada, mas estava fora de si. E quando ele, depois de lhe dizer as coisas mais duras do mundo, atirou-se à porta, ela o segurou para conversar, agarrou-lhe as mãos, lacrimosa, desesperada, ameaçando matar-se, e ficou atirada ao chão ante a porta. Ele saiu apressado com quem foge do demônio, sem olhar-lhe nem na cara. Absurdo! Pegar um sujeito reles, apanhar um tipo qualquer na rua, provavelmente eram os hábitos dela. Não. Não? Ouça o resto da história. De noite, seriam umas 8 horas, o Dionísio veio à minha casa e esperou por mim. Já tinha vindo me procurar umas 3 vezes. Como duvidar se ele tinha a precaução de levar a prova até a evidência? Não lhe conto o que eu vi. Os planos de vingança, as exclamações, os nomes que lhe chamou, todo o estilo e todo o repertório dessas crises. Meu conselho foi que ele a deixasse, que afinal vivesse para a mulher e a filha, a mulher tão boa, tão meiga. Ele concordava, mas retornava a raiva, e dela passou a dúvida, chegou a imaginar que a Adriana, com a ideia de o pôr à prova, inventara o artifício e pagara ao cara para vir dizer-lhe aquilo. E a prova é que o Leandro, não querendo ele saber quem era,
teimou em lhe dizer qual era o número da casa. E agarrado a esta escaramuça, tentava fugir da realidade. Mas a realidade vinha com a palidez de Adriana, a alegria sincera do Leandro, tudo que lhe dizia que a aventura era certa. Creio que ele arrependia-se de ter ido tão longe. Quanto a mim, pensava na aventura sem refletir com a explicação. Tão modesta, maneiras tão acanhadas. Há uma frase de teatro que diz, para explicar a aventura, saudade da lama. Não, acho que não. Mas vá ouvindo. Às 10 horas, apareceu-nos em casa uma criada de Adriana, muito amiga dela. Andava aflita à procura de Dionísio, porque Adriana, depois de chorar muito, trancada no quarto, saiu de casa sem jantar e não voltava mais. Contive o Dionísio, cujo primeiro gesto foi sair logo e encontrar a moça. Ela pedia-nos por tudo que fôssemos descobrir o paradeiro da outra. Dionísio apareceu e foi logo perguntando: "E não é costume dela sair, não?" Perguntou ele com muito sarcasmo, e a moça respondeu que não era o costume dela. "Tá ouvindo?" bradou ele para mim na esperança de novo que me empolgava o coração do pobre diabo. Aí eu perguntei: "E ontem? Ela saiu?" Aí a criada respondeu: Ontem ela saiu." E aí eu não perguntei mais nada. Tive compaixão do Dionísio, cuja aflição crescia e a cautela ia cedendo diante do perigo. Saímos em busca de Adriana. Fomos em todas as casas em que era possível encontrá-la. Fomos à polícia, mas a noite passou sem outro resultado. De manhã voltamos à delegacia. Um dos delegados era amigo do Dionísio e ele lhe contou da aventura. A parte conveniente. Aliás, a ligação do Dionísio e da Adriana era conhecida de todos os seus amigos. Pesquisou-se tudo. Nenhum desastre se dera durante a noite passada. As barcas da Praia Grande não viram ninguém cair no mar. As casas de armas não venderam nenhuma. Os boticários disseram que não fizeram nenhum veneno. A polícia pôs em campo todos os seus recursos e nada. Não lhe digo o estado de aflição em que o pobre Dionísio viveu durante essas longas horas, porque todo o dia se passou em pesquisas inúteis. Não era só a dor de perder, era também o remorso, a dúvida, ao menos, da consciência, da presença, de um possível desastre que parecia justificar a moça. Ele perguntava-me a cada passo que a gente dava se não era natural fazer o que ele fez, no delírio da indignação, se eu não faria a mesma coisa. Mas depois tornava a afirmar que era canalice da outra, e provava-me que era verdadeira a canalice, que o mesmo ardor com que a véspera tentava provar que era falsa. O que ele queria era acomodar a realidade ao sentimento da ocasião. Mas enfim, descobriram a Adriana. Estávamos comendo alguma coisa em um hotel. Era perto de 8 horas, quando recebemos a notícia de um vestígio. Um cocheiro que levava na véspera uma senhora para o Jardim Botânico, onde ela entrou em uma hospedaria e ficou. Nem acabamos de jantar. Íamos no mesmo carro ao Jardim Botânico. O dono da hospedaria confirmou a versão, acrescentando que a pessoa se recolhera a um quarto, não comera nada desde que chegou na véspera, apenas pediu uma xícara de café. Parecia profundamente abatida. Encaminhamos-nos para o quarto. O dono da hospedaria bateu à porta, ela respondeu com voz fraca e abriu. O Dionísio nem me deu tempo de preparar nada, empurrou-me para o lado e caíram um nos braços do outro. Adriana chorou muito e perdeu os sentidos. Tudo se explicou? Coisa nenhuma. Nenhum deles tocou no assunto mais. Livres de um naufrágio, não quiseram saber de nada da tempestade que meteu os dois a pique. A reconciliação fez-se depressa.
Dionísio comprou-lhe meses depois uma casinha em Catumbi. A Adriana deu-lhe um filho, que morreu 2 anos depois. Quando ele seguiu para o norte, em uma comissão do governo, a afeição ainda era a mesma, posto que os primeiros ardores não tivessem já a mesma intensidade. Não obstante, ela quis ir também. Fui eu que a convenci a ficar. Dionísio contava em voltar ao fim de poucos tempos, mas morreu na viagem. A Adriana sentiu profundamente a morte. Pôs luto, considerou-se viúva. Sei que nos 3 primeiros anos ouvia sempre uma missa no dia do aniversário. Há 10 anos perdia de vista. Que lhe parece tudo isso? Realmente há ocorrências bem singulares. Se o senhor não abusou da minha ingenuidade de rapaz para imaginar um romance, não inventei nada, é a mais absoluta verdade. Pois, meu amigo, é curioso. No meio de uma paixão tão ardente, tão sincera, eu ainda creio que foi saudade da lama o deslize da moça. Não, nunca a Adriana desceu até os Leandros na lama. Então por que desceria naquela noite? Era um homem por ser um tipinho que ela supunha separado por um abismo de todas as relações pessoais que pudessem ter com Dionísio. Daí a confiança. Mas o caso é que ela pensava que era um anjo e o tipo acabou sendo um demônio.